Olá, irmãos, olá, irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2020 e está no ar mais uma edição da sua Escola Bíblica Dominical Online, a sua EBD Online da Assembleia de Deus Renovação, a ADR. Estou muito alegre, estou muito feliz por mais essa oportunidade de estar falando com vocês, de estar nos apresentando para mais uma aula da nossa revista, do nosso trimestre na EBD. Nós temos participado de aulas extremamente importantes, aulas que o Senhor tem falado muito aos nossos corações, através da ministração dos nossos professores. E eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, a aula será edificante e falará muito aos nossos corações. Tenho falado também em que as aulas que nós estamos recebendo são aulas de extrema importância e de uma aplicabilidade e de uma, eu diria, atualidade muito, muito grande. E hoje não será diferente, eu tenho certeza disso. Hoje nós estaremos dando sequência à nossa revista, à nossa lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 5. Para aqueles que estão chegando hoje e não têm acompanhado as nossas lições, nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Estudo Cristão Continuado. E nesse trimestre estamos estudando a lição do tema da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Divisão, sexualidade, alimento, culto, ressurreição, são alguns temas que estão sendo abordados nesta revista. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, e o tema da lição, na verdade, é uma pergunta, né? E a pergunta é: casado ou solteiro? Eis a questão. Paulo trata disso de uma forma muito, muito direta, muito objetiva, e a lição ela está baseada na carta de Paulo ao 1 aos Coríntios, no capítulo 7, e tem o seu texto áureo no versículo 17 do mesmo capítulo. A leitura bíblica está do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 40. Casado ou solteiro? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Lembra-se dessa frase de um filósofo ou de um escritor antigo? E eu tenho certeza que hoje esse tema vai suscitar aí muita atenção de todos nós, até porque temos vivido tempos em que essa instituição, casamento, da onde se origina, da onde se dá a criação de uma família a partir do casamento, é algo que tem sido, de uma certa forma, deixado ou dado-se pouca importância, e tem sido algo até pejorativo na nossa coletividade, no mundo em que vivemos hoje. E nós sabemos que o casamento foi uma instituição criada por Deus, né, para que nós criássemos a nossa família, e é uma bênção de Deus, o casamento é uma bênção de Deus. Falando especificamente do casamento. Eu sou grato a Deus, pois próximo ano eu completo 25 anos de casado, amo a minha esposa, amo a minha família, e diria que faria tudo de novo se fosse me possível. De casar com ela novamente, né? Eu brinco com ela, se ela me aceitasse casar com ela de novo, ela fala que aceita, né? Mas vamos fazer a boda de prata que já está de bom tamanho, né? Brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa feliz por ter encontrado a minha outra metade, ter me casado, constituído família, e o Senhor até aqui tem nos ajudado e tem nos abençoado. Amém? E eu tenho certeza que essa palavra, essa lição de hoje vai nortear e vai dar a todos nós uma visão muito ampla do tema, né? Óbvio, à luz do texto de Paulo, mas também à luz dos dias de hoje,
através da ministração da palavra do nosso professor. E esse é um tema que não teria uma outra pessoa tão gabaritada, tão, eu diria, importante no nosso meio para ministrar. Nós vínhamos conversando, ele estava um pouco arredio em relação a gravar a aula, mas, óbvio, com muita legitimidade, porque na pandemia que nós estamos vivendo, essa pessoa ela faz parte aí do grupo de risco. Mas quando eu falei do tema para ele, ele de pronto aceitou e com muito carinho, com uma atenção fora do normal, nos atendeu. E eu quero convidar desde já para que venha ministrar essa aula o nosso mestre, o nosso querido pastor Eude Martins. Então eu quero convidar o pastor Eude para que venha nos dar essa aula. Ele, como eu disse, ele é um palestrante desse assunto, faz palestras no Brasil todo. Aqui em Barueri já fez diversas palestras no tema, encontros de casais, e eu tenho certeza que Deus ministrou em seu coração uma palavra especial para todos nós sobre o tema: casado ou solteiro? Eis a questão. Pastor Eude, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, lhe dá boas-vindas. Que nós tenhamos uma excelente aula no nome de Jesus. Saúdo o pastor Paulo Silas, nosso líder espiritual, sua esposa, a pastora Miriam Reis, amada por todos nós, a minha doce Gessi, que está me ajudando na gravação deste vídeo, com a paz do Senhor. Saúdo o pastor João Marcos e seu colega na liderança da Escola Dominical da ADR, pastor José Oscar, e a todos os professores da Escola Dominical. Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs da ADR e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Saúdo também a querida Roberta, que interpreta esta lição para a língua brasileira de sinais. E, claro, saúdo os surdos e os deficientes visuais que nos acompanham com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amamos vocês. Neste domingo, em nossa escola dominical, nós vamos estudar a lição número 5. Casado ou solteiro? Eis a questão. As leituras bíblicas desta lição eu farei na minha surrada Bíblia a Mensagem. Assim minha mãe diria para mim: Eude, que Bíblia surrada, mas eu gosto muito dela. A Bíblia a Mensagem, eu trouxe uma anotaçãozinha rápida aqui, é uma Bíblia de leitura. Não tem a intenção de substituir as excelentes Bíblias de estudo que estão disponíveis. Ela foi escrita pelo biblista Eugene Peterson, falecido em dezembro de 2018, com 85 anos. Eugene Peterson, como pastor de uma igreja, ele percebeu que as pessoas tinham dificuldade de entender plenamente o significado das palavras da Bíblia. Então ele, durante 30 anos, dedicou-se a reescrever a Bíblia para os irmãos da igreja, na linguagem deles, mas com profundo compromisso com o sentido original das línguas da Bíblia. Afinal, ele era um biblista. A tradução desta Bíblia para o português foi feita por uma equipe de tradutores teólogos e todo o texto foi revisado pelo reverendo Luiz Saião, o mais brilhante biblista da atualidade. Muito bem, vamos começar então com o texto áureo. Eu passei o texto da Bíblia aqui para as minhas anotações, para agilizar aqui e aproveitar o nosso tempo.
O texto áureo é o versículo 17 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Na verdade, todo o estudo da lição de hoje está baseado no capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No versículo 17, que é o texto áureo da nossa lição, Paulo diz assim: não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar onde Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e creia nesta situação. É Deus, não sua situação conjugal, que define a sua vida. O texto bíblico da lição de hoje engloba todo o capítulo 7 de 1 Coríntios. São 40 versículos. Por isso, eu selecionei os versículos-chave do capítulo 7 para ler para vocês, segundo o texto da Bíblia, a mensagem. Vamos começar com os primeiros 5 versículos do capítulo. Paulo diz assim: passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Primeira, é bom ter relações sexuais? Sem dúvida, mas de maneira certa. É bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena num mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado pela mutualidade. O marido procura satisfazer a esposa e a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte, na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois, voltem um para o outro. Indo para o versículo 7. Às vezes, penso que seria melhor que todos fossem solteiros como eu. Uma vida mais simples em muitos sentidos. Mas o celibato não é para todos, assim como o casamento também não. Deus dá a alguns o dom de ser solteiro e a outros o dom de ser casado. Versículos 10 e 11. Se você está casado, continue casado. Ordem do Senhor, não minha. Se a esposa abandonar o marido, ela deve permanecer solteira ou então voltar atrás e se acertar com ele. E o marido não tem o direito de se livrar da esposa. Para os casamentos mistos, cristão casado com não cristão, não temos mandamento explícito da parte do Senhor. Mas vocês devem fazer o seguinte: se você é um homem casado com uma mulher que não é cristã, mas que mesmo assim deseja viver com você, continue com ela. Se você é uma mulher casada com um homem que não é cristão, mas que deseja viver com você, continue com ele. Versículo 15. No entanto, se o cônjuge descrente vai embora, deixe que vá. Não seja desesperadamente dependente. Deus nos chamou para viver bem, da maneira mais pacífica possível. Pulando para o versículo 25. O Senhor não deu orientações explícitas para as virgens, mas como sou muito experiente na misericórdia do Senhor e sempre fiel, confiem no meu conselho.
Por causa das pressões atuais que sofremos de todo lado, talvez fosse melhor permanecer assim. Você está casado? Permaneça casado. Não está casado? Não se case. Mas se vier a se casar, não comete pecado. O que estou dizendo é que quando você se casa, assume um peso a mais, numa época já estressante demais. Eu queria poupá-los disso. Versículo 36. Se um homem tem uma amiga a quem é leal, mas não tem intenção de se casar, decidido a servir a Deus como solteiro, e depois muda de ideia e decide casar-se com ela, ele deve ir em frente e se casar. Não é pecado. O casamento não está um degrau abaixo do celibato, como alguns dizem. Mas se o homem está bem em sua decisão pela vida de solteiro, dedicada a Deus, e for essa sua convicção, não algo que lhe foi imposto, ele deve permanecer assim. O casamento é espiritual e moralmente correto, e não é, de modo algum, inferior ao celibato. Embora, como já disse, por causa dos tempos em que vivemos, tenho razões pastorais para encorajar o celibato. E terminando, a esposa deve permanecer com o marido enquanto ele viver. Se ele morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. É claro que deve casar-se com um cristão e ter a bênção do Senhor. Mas, por enquanto, vocês sabem que penso que ela fará melhor se não se casar outra vez. O Senhor, na minha opinião, está de pleno acordo com este conselho. Esta é a base bíblica na qual nos orientaremos na lição de hoje. Como disse no início, estamos estudando neste segundo trimestre de 2020, na Escola Dominical da Assembleia de Deus Renovação, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós sabemos que nesta carta, já vimos isso nas lições anteriores, que o apóstolo Paulo, nesta carta, ele exorta a igreja na cidade de Corinto a afastar-se dos seus horrendos pecados, que era de impureza sexual, e retornar a uma vida de obediência aos princípios do Evangelho. A partir do capítulo 7, até o início do capítulo 11, o tom da carta muda de exortação e repreensão e passa a assumir um tom mais pedagógico. No capítulo 7, objeto da lição deste domingo, o apóstolo trata a respeito de dúvidas e questionamentos que os próprios crentes de Corinto haviam feito a ele por escrito. Paulo responde a 6 dúvidas dos crentes de Corinto. São elas: o dilema entre permanecer solteiro ou casar-se, a importância e as responsabilidades do casamento, a situação dos que estão casados com incrédulos, a dolorosa questão do divórcio, a situação das viúvas e dos viúvos. E por último, pode casar-se novamente? Vamos então passar por estes 6 assuntos que Paulo aborda neste capítulo de Coríntios. O primeiro deles é o dilema entre permanecer solteiro ou casar-se. Nos primeiros 7 versículos, Paulo reforça que nem o casamento, nem o celibato são para todos.
mas que cada pessoa nasce com um propósito. Segundo a Bíblia, tanto a vida de solteiro como a de casado é uma bênção. Não é o estado civil, casado ou solteiro, que torna alguém completo, mas é o nascer de novo e o desfrutar da comunhão diária com Deus vivo, que nos torna plenos. É isso que faz a diferença. Alguns crentes de Corinto argumentavam que a abstinência sexual os colocavam em um patamar espiritual mais elevado. Paulo nega este conceito. Tanto quem é casado quanto quem é solteiro estão no mesmo nível espiritual, desde que não pratiquem a imoralidade e a relação sexual ilícita. Deixe-me usar aqui a nossa revista, maravilhosa revista, muito boa, que na página 30, a nossa revista diz assim a respeito desse dilema entre permanecer solteiro ou casar-se. Cada homem ou mulher deve ter relações sexuais com seu próprio cônjuge. Cristãos que encontram argumentos, sejam emocionais ou racionais, para a promiscuidade, desprezam as questões mais profundas associadas ao sexo, ao relacionamento e à espiritualidade. E na página 31, tem mais um texto aqui que eu achei muito interessante. A revista diz assim: igrejas que usam ocasiões seculares, como o Dia das Mães e Dia dos Pais, para promover o ensino cristão, devem considerar a possibilidade de incluir um Dia dos Solteiros, para ajudar a destacar o assunto bíblico nessa área. Há igrejas com ministérios cristãos voltados para solteiros, que têm como objetivo também ajudá-los a viver bem como solteiros. O segundo ponto da nossa revista é a importância e as responsabilidades do casamento. No versículo 2, Paulo enfatiza a importância da intimidade sexual. Diz ele: é bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena num mundo de desordem sexual. Meus queridos irmãos e irmãs, a intimidade sexual é importante, porque esta intimidade vai além do prazer físico. A Bíblia ensina que a relação sexual une dois corpos em um só. Essa é uma das razões porque não é lícita a intimidade sexual fora do casamento. No versículo 5, em vez de considerar a intimidade sexual ou vê-la como obstáculo à espiritualidade, Paulo enxerga como fator de comunhão entre os cônjuges e de proteção contra o pecado. Aprendemos também que o distanciamento sexual abre a porta para a tentação. O distanciamento sexual dá a Satanás a oportunidade de romper a união entre os cônjuges. A mutualidade faz parte do casamento cristão. Deixe-me ler mais um trechinho da nossa revista na página 31. O comentarista diz assim:
Os cônjuges não devem se ver como pessoas que simplesmente resolveram morar juntos no mesmo lugar para dividir uma cama e um espaço de convívio. Antes, se tornaram um só. Um pertence ao outro, a ponto de as decisões, inclusive sobre o próprio corpo, precisarem ser tomadas em conjunto. Como extensão um do outro, seu objetivo individual é também cuidar das necessidades sexuais um do outro, proteger da tentação sexual e fortalecer a união de corpo e espírito. Paulo recomendava o casamento como forma de proteção contra o pecado, uma vez que os cristãos eram tentados à fornicação. Na aula de domingo passado, a professora Eunice nos ensinou a respeito do significado desta palavra na Bíblia, fornicação. E ela nos ministrou então que fornicação é a imoralidade e todos os pecados relacionados à relação sexual ilícita. No versículo 3 de 1 Coríntios 7, Paulo nos ensina que o relacionamento de um casal deve ser o da reciprocidade. Diz ele assim: o leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade, o marido procurando satisfazer a esposa e a esposa procurando satisfazer o marido. Tem um provérbio africano que resume bem a questão do casamento. Este provérbio diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Este provérbio nos faz concluir que o solteiro corre rápido, sem bagagens, e o casado corre longe, dividindo as responsabilidades. Eu e Gessi estamos vivendo essa realidade há 48 anos, quase 49, caminhando junto. Eu queria concluir esse item 2, dizendo para os casados que a relação sexual no casamento, ela é espiritual. Eu me lembro de uma época que na semana da ceia os casais não tinham relação sexual. O pastor orientava os casais a terem uma abstinência sexual na semana da ceia, para estarem preparados da ceia. Meus irmãos, eu descobri que uma das coisas que mais nos prepara para a ceia é uma boa relação sexual na noite que antecede a ceia. Tire da sua cabeça essa ideia de que o ato sexual é sujo. Não é. É espiritual. Cristo usa isso para falar da união dele com a sua igreja. Vamos então para o terceiro item da nossa lição, que é o tempo urge. A situação dos que estão casados com incrédulos. Nos versículos 12 e 13, Paulo nos orienta sobre como proceder quando um crente ou um cônjuge é crente e o outro não. Diz ele: para os casamentos mistos, cristão casado com não cristão, não temos mandamento explícito da parte do Senhor, mas vocês devem fazer o seguinte: se você é um homem casado com uma mulher que não é cristã, mas que mesmo assim deseja viver com você, continue com ela. Se você é uma mulher casada com um homem que não é cristão, mas que deseja viver com você, continue com ele. Tem um trecho muito interessante aqui na revista sobre este assunto que eu gostaria de ler. Diz assim:
A presença de Cristo, por meio do cristão, deve gerar maior paz no casamento e no lar, e não discórdia, pois o cristão é ajudado pelo Espírito de Cristo. Este ensino de Paulo acerca da bênção e da proteção espiritual que o cristão traz para o lar, em que o outro cônjuge não tem a mesma fé, no entanto, não tem o propósito de incentivar casamentos mistos ou julgo desigual, mas oferecer uma palavra de encorajamento e confiança para o cônjuge cristão que recebeu Jesus como Senhor e Salvador já dentro desse relacionamento. Muito bem, chegamos então ao item 4, a dolorosa questão do divórcio. Paulo aborda a questão do divórcio nos versículos 27 e 28, quando ele diz assim: você está casado? Permaneça casado. Não está casado? Não se case. Mas se vier a se casar, não comete pecado. O que estou dizendo é que quando você se casa, assume um peso a mais, numa época já estressante demais. Eu queria poupá-los disso. Volto para a revista, um trechinho curto, mas muito bom, que diz assim: preocupado com a preservação do lar cristão, Paulo instrui seus leitores à sujeição mútua e à reconciliação. Preocupado com o cristão que talvez precise ser liberado de uma situação intolerável em um lar cristão, ele remove a culpa do divórcio quando se torna inevitável. Segundo Jesus, a permissão do divórcio era uma exceção dada por Moisés por causa da dureza do coração humano. Vale a pena lermos o que Jesus fala a respeito disso em Mateus capítulo 19. Ele diz assim: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma só carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando-os. Eles retrucaram: se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção: se essas são as condições do casamento, estamos sem saída, por que se casar? Jesus respondeu: ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do divórcio. Mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça. E aí eu quero ler aqui 5 linhas na nossa revista a respeito deste assunto. Em outras palavras, quanto ao casamento, ser fiel ao seu dom
significa manter-se casado. Se obviamente esse é seu dom, ou manter-se celibatário, se esse for o seu dom, qualquer coisa fora disso tem suas consequências. O importante é ser fiel ao seu dom. Aqui, cabe a mim partilhar com vocês uma experiência que eu e Gessi tivemos no início da nossa vida de casado. Como todos os casais, quando se casam, têm suas brigas, têm suas discussões, e não foi diferente conosco. Mas naquela época, nós assumimos um compromisso de nunca considerar o divórcio como uma solução para as nossas discussões. E esse posicionamento nos ajudou a superar nossas diferenças. E eu diria que dos nossos 49 anos de casado, pelo menos aí uns 40 anos, nós não tivemos mais nenhum problema no nosso relacionamento. Superamos tudo isso no início, nos primeiros anos. Mas hoje, as pessoas já casam pensando em divorciar-se. Há muitos anos atrás, eu estava aconselhando uma jovem que namorava um rapaz que não tinha um caráter bom. O rapaz era um mau caráter. E eu dizia para aquela moça, você deve pensar muito bem se vai manter-se na decisão de casar-se com esse rapaz. E sabe o que ela me respondeu? Não liga não, pastor, se não der certo eu me divorcio. As pessoas já casam pensando em divorciar-se. O que eu observo no dia a dia, lidando com pessoas divorciadas, é que a maioria dos divorciados mantém a amizade. A maioria dos divorciados continuam amigos. Sabe o que isso significa? Se tivessem tido um pouquinho de paciência um com o outro, não teriam se divorciado. Pense nisso. Vamos então aqui para concluir a nossa revista. Em primeiro lugar, em quinto lugar, a nossa lição fala sobre a questão das viúvas e dos viúvos. E a respeito disso, eu vou ler aqui na nossa revista um trecho que explica bem essa questão. Nos últimos 7 versículos do capítulo 7, Paulo expõe sua preocupação com as viúvas e viúvos e acrescenta que o vínculo matrimonial perdura enquanto ambos os cônjuges estiverem vivos. Em caso de morte de algum deles, essa união é dissolvida e o cônjuge vivo fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Deus quer o melhor para nossas vidas. Paulo dá 3 conselhos para as viúvas naquele contexto. Primeiro conselho, fiquem como vocês estão. Segundo conselho, se você não aguenta, case-se. Terceiro conselho, case-se, mas somente no Senhor. Está bem claro isso. Concluindo então a nossa lição, o último item, pode casar-se novamente? E nós voltamos aqui para o texto bíblico. Versículos 39 e 40 do capítulo 7, 1 Coríntios. A esposa deve permanecer com o marido enquanto ele viver. Se ele morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. É claro que deve casar-se com um cristão e ter a bênção do Senhor. Mas, por enquanto, vocês sabem que penso que ela fará melhor se não se casar outra vez. O Senhor, na minha opinião, está de pleno acordo com este conselho. E aí eu volto aqui para a revista, que diz assim, divórcio e novo casamento é contemplado neste texto como exceção e não como regra, somente quando inevitável. A reconciliação e a restauração do casamento são possíveis, mesmo depois do divórcio, e devem ser buscadas em lugar de novo casamento. Para concluir, gostaria de citar para vocês a aplicação pessoal
que a nossa revista traz para as nossas vidas a respeito do que acabamos de estudar. Olha que aplicação bonita. A igreja deve apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus, assim como apoia o casamento, promovendo iguais iniciativas e oportunidades a ambos os casos. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente, com a lição que acabamos de estudar. Amém. Amém, glórias a Deus. O que eu falei, queridos? Eu não falei que seria uma aula diferente, uma aula abençoada. Pastor Eude é realmente incrível. Pastor Eude, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue dando ao Senhor capacidade, saúde, que o Senhor possa nos brindar ainda mais com os seus ensinamentos, as suas experiências. Ao Senhor, à irmã Gessi, o nosso carinho, a nossa admiração. Que Deus em Cristo vos conceda muita saúde e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Muito obrigado. A EBD está muito feliz pela sua participação, pela sua atenção e carinho com todos nós. Amém? Nós queremos agradecer a todos, sem distinção, que estiveram conosco até agora, ouvindo a ministração dessa aula. E eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem através dos nossos canais, as nossas redes sociais, que essa aula possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, não só da ADR, mas em todo o mundo, em todo o lugar, toda a parte em que a internet possa chegar, que essa aula seja compartilhada. Amém? Peço também atenção a todos os professores que também nos ajudem a compartilhar essa aula, aos irmãos professores das classes dos adolescentes, o pessoal da Menção Te Entendo, tem feito um trabalho também brilhante, Jefferson, a Gorete, o Edson, toda a turma da Menção Te Entendo, o Catito, a Cláudia, a irmã Zenira, o irmão João Batista, a Jéssica, enfim, todos que estão trabalhando com os nossos adolescentes, que Deus abençoe a vida de vocês também. Eu sei que é uma missão realmente árdua, mas prazerosa. Faça chegar para eles também esta lição, que eles possam assistir essa aula, de repente num fórum onde vocês possam debater aquilo que foi explanado pelo nosso pastor. As nossas classes também de adultos, os nossos jovens, o Juninho, a Janete, o Samuel, toda a galera do Renova Jovem, que Deus também os abençoe e que essa aula realmente... Vocês são público-alvo da aula de hoje, né? Casado ou solteiro, que realmente seja uma aula, uma palavra que possa nos trazer atenção e nos dar direcionamento daquilo que temos que ser, daquilo que devemos seguir, mediante a palavra do Senhor. E as demais salas, né, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, a cada um dos professores, pastor Gustavo, pastor Eude, que nos ministrou, pastor Luiz Eurípides, a pastora Gessi, pastora Mirinha, a irmã Eunice, a irmã Teresa, enfim, todos os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo vos abençoe. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma menção honrosa e muito especial. Ontem foi dia 16 de maio, e o nosso pastor Paulo Silas Reis, completou mais um ano de vida. Pastor, em nome de toda a Escola Bíblica Dominical, eu quero desejar ao Senhor muita felicidade, os nossos parabéns, que as bênçãos do Senhor estejam de abundante sobre a sua vida, que o Senhor tenha muita saúde, que o Senhor tenha muita graça, que o Senhor tenha muita unção e direção do nosso Deus para conduzir este rebanho, para conduzir este ministério e esta igreja. A Escola Bíblica Dominical ama o Senhor, a ADR ama o Senhor. Que o Senhor seja muito feliz ao lado da sua família, ao lado de todos os seus irmãos, ao lado dos seus servos aqui da ADR, daqueles que muito o admira e muito lhe quer bem. Então, a nossa homenagem
no meu nome, em nome do pastor José Oscar e de toda a liderança da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor desfrute realmente de dias maravilhosos, de dias onde o Senhor possa sentir o cuidado e a presença dele ao seu lado. Amém? Parabéns, pastor. Seja muito feliz. Amém? Eu quero orar por vocês e agradecendo a Deus por essa aula e que todos tenhamos um excelente domingo com as nossas famílias e que logo mais às 18 horas estejamos mais uma vez juntos para a ministração do culto da família, a partir das 18 horas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esta aula, por esse dia, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco através da ministração da tua palavra, ó Pai. Pedimos a tua bênção ao pastor Eude, a sua esposa, a sua família, ó Senhor, que o Senhor continue abençoando o seu filho, ó Pai. E que esta lição e que esta aula, ó Senhor, possa fazer diferença na vida daqueles que estão ouvindo, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, encontre terreno fértil em cada coração. Te louvamos e bendizemos, ó Deus, pela vida dos teus filhos, pela ADR, ó Pai, na pessoa do pastor Paulo Silas Reis, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado ao seu filho, ó Pai. Continua com as tuas mãos, Senhor, estendidas sobre a vida dele, o abençoando e o guardando, ó Deus, fazendo-o prosperar em tudo, ó Pai. Nos dê um dia alegre, um dia abençoado, ó Pai, e que essa semana que se inicia, ó Pai, também possa estar debaixo das tuas mãos, nos guardando e nos abençoando. É o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Até a semana que vem com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD Online. Essa é a sua ADR, Assembleia de Deus Renovação na Visão 2020. Um bom dia na paz do Senhor. Amém.